A história a seguir aborda temas de violência e tentativa de abuso. O conteúdo pode ser perturbador para algumas pessoas. Se você se sentir desconfortável, por favor, considere não assistir. Quando eu era adolescente, fui com minha família passar as férias em um parque campestre. Era uma espécie de colônia de férias, um lugar muito bonito. O parque tinha várias opções, piscinas, churrasqueira, área de jogos e também uma imensa área verde com trilhas. Para a hospedagem, tinha algumas cabanas que eram distribuídas entre os associados, ou também existia uma área de camping. Visitávamos esse local pelo menos uma vez ao ano, e já conhecíamos algumas das outras famílias que também iam no mesmo período. Éramos reconhecidos pelos funcionários, e em particular tinha um cara que era bem estranho. Ele era uma espécie de faz-tudo, tipo um zelador. Na presença dos adultos, ele sempre estava sorrindo e parecia uma pessoa tranquila, mas eu sentia uma vibe muito ruim dele. Ele parecia aquele tipo de pessoa dissimulada, que você nunca consegue de fato saber o que ele realmente está pensando. Uma vez eu peguei ele me observando. Parecia que ele estava me analisando, tipo quando um animal faz antes de atacar. Ele nunca fez nada de estranho, mas eu senti que ele não gostava de mim. Nesse mesmo dia, enquanto eu estava na piscina, eu encontrei o Eric. O Eric era um menino também da minha idade, que eu já conhecia de outras vezes que estivemos aqui. Os nossos pais sempre ficavam fazendo coisas juntos quando nossas famílias se encontravam. Ele era do tipo bem rebelde, sempre querendo aprontar, e eu era do tipo que falava bastante e ia na onda. Então a gente geralmente se dava bem. Passamos algumas horas na piscina, rindo e nos divertindo. No entardecer, nossos pais estavam utilizando a área da churrasqueira. Eles estavam se divertindo e bebendo enquanto preparavam a comida. Avisamos que iríamos dar uma volta pelo parque e eles concordaram. Acho que às vezes meus pais queriam mesmo um tempo só para eles. Já estava escurecendo e fomos até uma área mais afastada do parque. Perto das áreas das trilhas tinha um prédio que estava fechado, um tanto abandonado. Era uma construção que o parque não utilizava mais. Acho que antigamente foi uma hospedagem. Ficamos ali encarando o prédio por um tempo. Haviam lendas, histórias mal contadas sobre espíritos presos ali dentro, gente que ouvia vozes ou via luzes acesas à noite. Besteira, claro, mas mesmo assim aquele lugar incomodava. Não acreditávamos naquilo, embora o velho prédio, com tinta descascada e janelas de madeira em meio àquela mata, tinha um clima bem sinistro. Parecia deslocado, como um corpo estranho no meio da beleza do parque. Eric ficava dizendo que tinha visto uma menina nas janelas. Eu sabia que no fundo ele só queria me assustar. Ele disse que queria invadir o local e ver o que tinha lá dentro, e talvez quebrar algumas coisas. Eu ri e concordei. Tenho certeza que fizemos isso numa tentativa boba de impressionar um ao outro. Estava escurecendo, mas ainda dava para ver as coisas com clareza. Andamos em volta do prédio algumas vezes tentando encontrar uma entrada, mas as portas e as janelas estavam trancadas. Do nada ouvi um barulho alto. Olhei para trás e vi que o Eric tinha achado um pedaço de pau e estava quebrando uma janela. Me assustei e em seguida eu repreendi. Que isso, seu imbecil? Alguém vai ouvir a gente. Ele deu de ombros, riu da minha cara e em seguida partiu para entrar, se espremendo pelo pequeno vidro quebrado. Eu jurei que ele acabaria se cortando, mas conseguiu entrar sem problemas, e em seguida me disse para fazer o mesmo. Eu estava tentando entrar. Me espremi um pouco. Caí no chão na parte de dentro do imóvel. Senti uma dor ardida na passagem pela janela. Acabei me arranhando no braço. Machucou, mas não foi nada demais. Estávamos parados em frente à janela quando ouvimos uma voz. Ei, esse lugar tá fechado. Vocês não podem entrar aí. Me assustei novamente. Olhei para trás e vi um homem alto vestindo o uniforme dos funcionários do parque. Era o zelador. Ele vinha na nossa direção e sua expressão não era nada amigável. Eu poderia ter esperado e agido com calma. Mas ao invés disso, eu fiquei com medo e já tínhamos invadido o local. Corremos para nos esconder. Sei que hoje parece bobo, afinal ele já tinha nos visto, mas ficamos nervosos. Eric correu e eu o perdi de vista. Eu me escondi sob uma mesa, coberta por um pano empoeirado logo no hall de entrada.
A adrenalina corria solta. Era como uma brincadeira que saiu do controle. Então eu ouvi a porta da frente se abrir. E depois o clique da chave. Ele a trancou. Lembro de pensar por que ele havia trancado a porta. Eu continuava embaixo dessa pequena mesa, que estava parcialmente coberta por um pano. Era bem próximo da entrada. Eu prendi a respiração numa tentativa de não fazer nenhum som. O medo crescia dentro de mim. Me encolhi, abraçando meus joelhos. Eu não conseguia ouvir os passos dele. Imaginei que ele estivesse parado, ou se movendo com muito cuidado. Eu queria olhar, mas o medo me impedia de me mover. Espiei por uma fresta do tecido. Ele estava próximo. Seus olhos vasculhavam o ambiente, como um predador paciente. Então, um estrondo no andar de cima. Algo caíra. Eric. No susto, bati com a cabeça, revelando meu esconderijo. O zelador se virou de imediato. Veio até mim. Seus olhos estavam escuros, sérios. Me puxou para fora da mesa com força. Eu estava tremendo e chorando. Calma, tá tudo bem. Ele disse com uma voz quase doce. Ele se abaixou até ficar da altura dos meus olhos e me abraçou. Eu senti o aperto forte no meu braço. Tentei me soltar. Você só foi um menino travesso, mas eu posso te ajudar a sair dessa. Ele sussurrou, passando a mão pelas minhas costas e desceu até a minha perna. Seu olhar mudou. Tinha algo doentio ali, um prazer silencioso. Eu congelei. Meu corpo inteiro ficou paralisado. Eu não consegui gritar nem pensar. Um novo grito rompeu o silêncio, dessa vez do lado de fora. Nessa hora, eu saí daquele transe e gritei de susto. O zelador parou, seu rosto endureceu, levantou-se e foi até a porta, destrancou rapidamente e saiu. E eu fui logo atrás. Já estava escurecendo essa hora. O céu era uma mistura de laranja e roxo. Seguimos o som dos gemidos até o lado do prédio. Encontramos Eric caído no chão, contorcendo-se de dor. Mais tarde, ele nos contou que tentou sair por uma janela no segundo andar, mas escorregou e torceu o tornozelo na queda. O zelador o ajudou a levantar, colocando seu braço sobre os ombros. Eu ainda tremia. Seguimos até a enfermaria. Minha cabeça era um turbilhão. Eu não entendia o que tinha acabado de acontecer. Nossos pais foram chamados. Levei uma bronca monumental. Meus pais pediram desculpas ao zelador e ainda o agradeceram por ter nos cuidado. Nunca contei a ninguém o que aconteceu de verdade naquele dia. Nunca tive coragem. E para ser sincero, eu duvido que alguém iria acreditar. Faz mais de 20 anos desde aquela noite. Nunca mais voltei àquele parque. Meus pais ainda falam sobre ele às vezes, com saudade, lembrando das férias despreocupadas, das risadas. Eu apenas sorrio e mudo de assunto. Por muito tempo, tentei me convencer de que não foi nada, que eu estava exagerando, que talvez tenha interpretado mal o gesto, o olhar, a intenção. Crianças veem monstros em sombras, não é mesmo? Mas o medo que eu sentia era real, o tipo de medo que cola na pele, que te segue nos sonhos e que te cala por dentro. Tive pesadelos por anos, sonhava com janelas trancadas, com mãos segurando meus braços, com corredores escuros onde ninguém escutava a minha voz. Fiquei bom em fingir, em sorrir, em agir como se nada tivesse acontecido. Levei isso para a vida adulta, tornei-me um especialista em esconder feridas invisíveis. Nunca contei para ninguém, mas às vezes, quando escuto passos suaves demais, ou vejo alguém sorrindo de forma educada demais, o corpo lembra o que a mente tentou afastar, o coração acelera, os músculos se enrijecem. E aquela mesa, aquela voz, aquele toque, tudo volta, não como uma memória, mas como presença. Dói dizer isso, mas foi ali que eu perdi uma parte da minha infância. Hoje, escrevo isso não porque espero justiça ou consolo, mas porque cansei do silêncio, porque às vezes, dar nome ao monstro é a única forma de tirar o seu poder.